Meus amados, meus queridos, neste momento vamos dar início à meditação da Palavra do Senhor. Há 5 dias que a gente não temos meditado na Palavra, deixado aqui a reflexão nas Sagradas Escrituras. E nesta oportunidade queremos ter uma sequência de meditação, conforme Deus nos guiar nesta oportunidade, dentro do assunto que estamos meditando, sobre o trabalhar de Deus. Estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 17 e versículo 14. Na última reflexão, dissemos que antes da gente se agregar ao lado de alguém, ou de uma multidão, ou a uma religião, devemos observar os procedimentos e se é Deus que está trabalhando, se é Deus que está agindo lá. Eu quero nesta oportunidade lhe dizer que ali agregar uns ao lado de Davi, outros ao lado de Abisalão. Os que estavam do lado de Abisalão estavam com fome de ver Davi totalmente desamparado, totalmente vencido, totalmente jogado exposto aí ao ar, como se não valesse mais nada. E porque naquele momento até parecia isto. Há coisas que confundem a mente humana. Mas Deus não se confunde nem confunde ninguém. Na realidade, aquela luta seria Deus trabalhando a favor de um e a desfavor de outro, porque sempre Deus também trabalha a desfavor. Olha, Deus trabalha a desfavor, desfavorecendo alguém, porque Ele tem um controle absoluto. E como é que você prova isso? Eu não provo, a Bíblia mostra, revela. Eu só sigo a orientação bíblica na orientação do Espírito Santo. Eu não provo nada, rapaz. Eu não provo nada. Então, observe que todo o povo disseram assim: foi bom, e entraram facilmente em acordo com o conselho que Uzai deu a Abisalão, com todos os anciões da comunidade de Israel. O que eles não sabiam é que naquele negócio era a mão de Deus. Obrigado, Espírito Santo. É mesmo que você olhar no texto da Bíblia, o que Deus permitiu Jó passar, e Jó não sabia por que aquela aflição, por que aquela adversidade, mas ele era fiel mesmo a Deus e passou da forma em que passou. Mas aqui era Deus fazendo com que Davi sentisse na pele o que ele tinha feito, que estava lá já ficando no passado. Pode ficar no passado do homem, mas de Deus não. Não, Senhor, não fica não. Ao tempo certo Deus faz acontecer. Até porque Davi estava divertido por Deus que ia acontecer isso mesmo. Deixa-me ler aqui o texto dentro da revelação, como diz. Abisalão foi cometido no terrado, e perante os olhos de todo Israel, assim foi cumprido o juízo pronunciado por Deus, eis que suscitarei
da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Eu farei este negócio perante todo Israel. Capítulo 12, versículo 11 e 12 fala disso, que está registrado nas Escrituras. Então, era aí. E o povo estava agregando, querendo outra coisa. Mas Deus tem o controle de tudo. O povo queria conquista, queria festa, queria comemorar, e Deus dizendo, vocês não vão comemorar nada. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus coloca a mão dele em determinada situação, o povo pode esforçar, pode juntar força, organização, não tira a mão de Deus de determinada situação. Era Davi de um lado sofrendo porque ele fez alguém chorar lá atrás, sofrer lá atrás, e outro na contramão de Deus, para Deus ser o causa, o motivo de Davi saber, para cumprir a palavra. É por isso que devemos levar a sério a Bíblia, para se cumprir o que Deus tinha dito, que ia suscitar o mal debaixo do seu telhado, em meio à sua família, para que ele soubesse. Vocês sabem onde foi que Deus teve de misericórdia de Davi? A vida dele, para ele não morrer, não perecer, literalmente. Mas as consequências, não escapou. E ainda hoje é assim. Antes que venhamos fazer algo, pensamos nas consequências. Pensamos nas consequências. Tem consequências leves, grau leves, grave e gravíssima. Vou repetir de novo. Tem consequências de grau leves, grave e gravíssima. Essas infrações, elas surgem na caminhada de um homem e de uma mulher por causas das nossas atitudes desagradáveis a Deus. Mas Deus, que estava com Davi, era um homem escolhido, passou pelas consequências. E Absalão ficou para trás. A morte, por isso que onde lemos lá no capítulo 18 deste livro, no versículo 29, Davi fica preocupado pela sua consciência, porque ele sabia que Deus ia puxar a ficha dele. Deus é Deus, Ele avisa, Ele diz, porque Ele não mente e nem engana. Então, meu irmão, minha irmã, em tudo devemos dar graça, pedir misericórdia a Deus e passar de forma erguida, consciente. Ninguém venha dizer que Deus não avisa, Ele avisa pela palavra, pela revelação, pelos vasos. Ele avisa sempre antes de acontecer. Quando acontecer, e se for por causa de nossos pecados, devemos pedir misericórdia e não se revoltar contra o Senhor. Porque se revoltar, a gravidade fica muito mais grave ainda do que o que era e poderia ser. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, e nesta oportunidade vamos continuar meditando neste tópico. Queremos ir em outro texto da Bíblia, com a ajuda de Deus,
e as suas